desde que eu comecei aqui no YouTube. E um dos meus vídeos, aquele lá do Red Bull na praia, teoricamente bombou pro tamanho do canal. Aquilo foi bastante relacionado ao engajamento que normalmente vinha tendo. Muitas pessoas se inspiraram naquela manipulação para criar suas próprias versões de manipulações, sejam com a mesma lata, com os assets que eu disponibilizei ou não. Então já passou bastante tempo, mais do que o necessário na verdade. E eu resolvi pedir para as pessoas enviarem as suas versões, qualquer manipulação que fizeram inspiradas nos meus vídeos tutoriais aqui no YouTube, para eu avaliar em vídeo e dar o meu feedback e também críticas construtivas a essas imagens. Relembrando então, eu não tô aqui para julgar o trabalho de alguém de forma negativa, nem desmerecer, porque eu sei que dentro de qualquer projeto que eu mostrar aqui para vocês, houve muito aprendizado, tempo dedicado para aperfeiçoar essas habilidades. E eu tô aqui como meramente um instrutor ou alguém para vocês chegarem num nível superior a esse e conseguirem transcender as suas habilidades maravilhosas sobre manipulação de imagens. Então se você se interessou nesse projeto e quer apoiar esse canal, basta você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e faz sentido para a maioria das pessoas. E não se esqueça de enviar para alguém que você acha que seria necessário aprender essas técnicas que eu vou mostrar aqui hoje. Beleza? Então bora lá. A primeira pessoa que eu escolhi para revisar a imagem foi o Vitor Riquelme. Ele enviou aqui uma versão do Café Lore que a gente fez já um vídeo aqui no YouTube fazendo essa manipulação. Então ele pegou os assets ali que eu disponibilizei para ele e montou tudo assim como eu fiz no vídeo. Ele conseguiu fazer um resultado bem interessante aqui, ele conseguiu juntar todos os itens dentro da mesma cena. Ficou bem interessante aqui a parte do flare, achei que ficou bem legal, bem no ponto. O azul do céu ficou bem vivo também, ficou bem legal. Ele conseguiu reproduzir muito bem a parte do foreground com essas folhinhas aqui. E aqui embaixo também. E olha só, aqui conclusão que eu cheguei. A imagem já está bem interessante. E o que eu poderia agregar nela? Eu trouxe alguns pontinhos que talvez eu gostaria de alterar, caso eu tivesse permissão do Vitor. Eu não sei se o Vitor me permitiu alterar. A princípio eu pedi só para avaliar essas imagens lá no meu Instagram, mas acredito que conforme a dinâmica e conforme vocês forem avaliando a minha resposta sobre as cenas de vocês, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. Não quero ser invasivo com ninguém, então se vocês curtirem esse projeto e quiser ter o teu projeto avaliado em algum dos meus próximos vídeos, então comenta aqui embaixo e nas próximas vezes que eu anunciar lá no meu Instagram, eu peço que você envie, porque tem chance dele estar aqui no próximo vídeo, beleza? O que eu mudaria aqui na imagem do Vitor? Eu simplesmente avaliei, se a gente já pegar aqui, vou criar uma camada de cor sólida, num cinza aqui, ó, e vou jogar no modo de luminosidade, só pra gente dar uma olhada. Se a gente for avaliar, lembrando que as imagens estão fechadas, tá? Então não tem o PSD, eu somente peguei a imagem e fiz alguns ajustes em cima da imagem pra gente conseguir ter uma visão geral de como que poderia ser melhorado. Mas eu não tenho PSD, então por conta disso, às vezes eu vou ter um pouquinho de limitação em relação a isso. Jogando essa camada de luminosidade, eu posso perceber que essa região do centro aqui, ó, ela está bem saturada. Aqui tá bem saturado, aqui tá bem saturado também. E a imagem como um todo, ela tem uma saturação, uma vibrância bem alta. Então o que eu fiz? Eu fui lá e retirei um pouco dessa vibração, dessa saturação. Então eu vim aqui e tirei um pouquinho da saturação na parte central da imagem, tá? Depois disso eu tirei um pouquinho ainda dessa cor quente geral, adicionando uma camada aqui da cor oposta, para anular um pouquinho essas cores quentes, tá? Então eu adicionei aqui uma cor azulzinha no modo de cor e opacidade 10% bem levinho, só pra gente dar uma quebrada nessas partes mais quentes. Adicionei um pouquinho aqui de amarelo na região dos verdes, porque tava um pouquinho frio ainda essa parte dos verdes, tava um pouco mais pro ciano do que pro próprio amarelo, porque aqui, teoricamente, como a gente tá numa parte de um pôr do sol, a gente tem que ter cores quentes afetando o ambiente inteiro. É claro que tem que tomar cuidado para não queimar demais essas partes, para não deixar tudo muito saturado. E isso a gente trouxe um pouquinho para os verdes, porque eles estavam puxando um pouquinho, ó, se você reparar bem, tá um pouco ciano esses verdes. Mas enfim, a gente conseguiu fazer isso com um ajuste simples aqui de matiz e saturação. E o que mais que eu adicionei? Eu notei que essas folhinhas aqui, e essas folhinhas aqui embaixo também, elas estão um pouco acesas demais para ser um foreground. Eu vim aqui e adicionei simplesmente uma camada de ajuste de curvas, justamente para deixar um pouco mais escura essa região aqui, como ela está totalmente contra a parte do sol, então quer dizer que ela está realmente sendo escondida, ela não tem como chegar essa luz aqui nessa região da folha, por exemplo. E para finalizar, eu simplesmente adicionei um pouquinho mais de sombra nessa região aqui do pote, justamente para criar um pouco mais de volume na cena. Então a minha sugestão foi essa, e a original seria essa, a cena. A sugestão e a cena.
Claro, gente, isso aqui é de gosto pessoal, tá? Tudo que eu tô passando aqui pra vocês são sugestões que vêm da minha pessoa. Não quer dizer que o que fique bom pra mim, fica bom pra você, mas são coisas que realmente, pelo que eu aprendi e eu aplico nos meus projetos, fazem sentido. Muito obrigado, Vitor, por mandar sua imagem. E a segunda pessoa que me mandou uma imagem foi o Zakini. O Zakini, eu não sei como é que é o primeiro nome dele. A princípio eu tô chamando só pelo username do Instagram, mas ele me mandou essa imagem aqui que ele fez, que ele falou, ele se inspirou ali nas nossas aulas de manipulação e também de ambientação. O que eu pude notar aqui? Ele trabalhou alguns conceitos bem interessantes, que realmente são a praia, a parte do carnaval ali, que justamente tem relação com a parte do Guaraná. O Guaraná sempre tem a ver com essas temáticas, né? E aqui ele adicionou elementos como o coqueiro, aqui a parte do pandeiro e da máscara, e aqui ele adicionou também um foregroundzinho aqui, né? Em si é um projeto que tá no caminho certo, precisa sim de alguns ajustes, mas a coisa que eu mais senti falta aqui foi de uma diagramação que chamasse realmente a atenção pro produto principal, que aqui é o Guaraná. Então quando a gente tá fazendo uma manipulação, a gente quer enfatizar justamente o produto que a gente tá colocando ali na manipulação, certo? Então, se for alguém fazer uma publicidade ou colocar algum banner de alguma coisa, o cliente vai querer sempre que o produto seja o foco da sua manipulação, do seu projeto, né? Então, isso aqui eu colocaria um pouco mais pro centro, né? Se a gente for colocar aqui, por exemplo, algumas guias, olha só, vou colocar um novo layout de guias aqui, só pra gente ver que eu geralmente pretendo, quando eu coloco uma imagem aqui no meio, começo pretendendo a colocar os meus produtos aqui no centro. Justamente para a gente não ter nenhum tipo de erro. Quando você coloca um objeto no centro, é muito raro que ele dê errado. Então, aqui na imagem do Zakini, eu continuaria com os mesmos elementos dele, mas eu fiz somente alguma alteração aqui só pra gente consertar essa parte, teoricamente consertar com as ferramentas que eu tinha aqui, né? Consertar essa parte da diagramação. Eu colocaria simplesmente no centro dessa forma, aumentando o tamanho deles, colocando no centro, talvez tirando algum elemento, aqui eu tirei a arara, e a gente chamaria muito mais atenção pro nosso objeto principal. Aí talvez ele teria que escolher alguns outros assets aqui, colocar uma parte mais teoricamente mais baixa ali da areia, trocar a perspectiva dos objetos e assim colocar uma outra perspectiva talvez aqui, né? Para enfatizar realmente o volume, a imagem do nosso produto principal. Mas em si, a imagem sem nenhuma alteração, ela tem bons conceitos, assim como o espaço livre aqui em cima ele utilizou muito bem para colocar as escritas e aqui embaixo ele utilizou para a parte do produto, né? Então aqui somente eu faria, seria trazer mais para cima esses produtos e dar uma tratada aqui referente, enfatizando os produtos e talvez tentando misturar um pouco menos de itens alheios ali ao produto principal, beleza? Valeu, Zakini, por enviar o seu projeto, amigo. E embarcando aqui na parte já de composição, de diagramação, nós temos o projeto do nosso querido Matheus. Matheus enviou o seu projeto que ele fez referente ao suco Aurora. Foi uma aula que a gente fez aqui também no nosso YouTube. E essa aula foi muito legal porque a gente tratou de um produto que ele vinha recém lançado nessa nova embalagem dele ali, e ela não tinha muitas fotos boas, então a gente teve que se virar realmente com o que a gente tinha. Acho que eu nem comentei isso na aula, mas eu tô contando pra vocês agora. Então a gente pegou uma imagem ali que era meio de uma qualidade meio duvidosa, né? Mas enfim. O que eu tenho aqui pra falar sobre a imagem do Matheus? A imagem do Matheus, ela ficou muito bem construída. Ela ficou bem semelhante ao que a gente conseguiu reproduzir no nosso projeto final, né? Então, basicamente aqui, o que eu encontrei na imagem do Matheus foi um pequeno ponto que me chamou a atenção. Foi nessa região daqui, olha só, essas uvas e essa folha. Como ela está contra a luz, teoricamente ela estaria com pouca luminosidade. Essa região daqui, ela estaria com pouca luminosidade, né? Além disso, também a gente adicionando aqui o mesmo grid, a gente vê que essa região de cima, olha só, ela tem bem pouquinho espaço. E essa região de baixo, até chegar no nosso primeiro... Nossa, meu Deus. Até chegar no nosso primeiro contato com o objeto aqui embaixo, tem uma margem bem maior. Porque essa região aqui, ó, que ela tá maior do que aqui em cima, ela causa um pouco de desconforto visual quando a gente vai olhar, porque a gente geralmente se agrada mais, a gente não se dispersa tanto assim quando a gente tem objetos que são centralizados. O ser humano, ele gosta muito de coisa centralizada, e isso é bem verdade, eu confirmo pra vocês. Então, basicamente, eu vim aqui, fiz alguns ajustes, joguei um pouco mais pra baixo aqui, então, nosso suco Aurora, essa região aqui ficou menor, e aqui ele ficou, né, um pouquinho... Ainda aqui em cima ficou um pouquinho menor do que aqui embaixo, mas acredito que assim já ficou bem mais interessante. E olha só, aqui fiz um recorte bem por cima mesmo, só pra gente conseguir adicionar um pouquinho de sombra nessa região das uvas de contato. Vou mostrar pra vocês como é que tava antes, como é que ficou depois.
Tirei um pouquinho da vibração também dessas uvas, porque aqui embaixo, como não estava pegando nenhuma luz, elas estavam um pouco saturadas demais. Então eu vim aqui e tirei um pouquinho da vibração, da saturação delas, para dar um tchanzinho a mais, tá? E eu vim aqui ainda e também adicionei um pouquinho de sombra nessa região da folha, beleza? Só pra gente dar uma pequena ambientada um pouco mais, como não tem contato direto com a luz ali, a gente adicionou isso aqui e ficou um pouquinho mais real no nosso projeto principal, beleza? Mas sim, ficou bem legal, Matheus, ficou bem fiel ao original, né? Seguiu ali a risca e é isso aí. Parabéns pelo resultado e obrigado por enviar a sua imagem pra gente. A gente também recebeu uma imagem aqui do nosso querido Samuel Schmidt. Ele postou essa imagem aqui no Behance dele e ele comentou que ele se inspirou no nosso projeto da Fiat, do Fastback, para construir essa imagem. As semelhanças na blocagem a gente já consegue perceber aqui pelo foreground, né, e pelas árvores aqui na parte da esquerda. E logo de cara já dá pra gente perceber alguns pontos que daí pra gente dar uma melhorada, uma leve aprimorada na imagem do Samuel. A imagem do Samuel, ela tem um pequeno probleminha aqui na questão de divisão de planos, por exemplo. Essa região aqui, ó, ela está bem mais escura, por exemplo, do que essa região aqui. E essa região, ela está no horizonte e por conta disso, ela está bem opaca também. Só que se a gente for comparar com outra região, por exemplo, olha, aqui ela está bem bruscamente mais escura do que essa região. E essa região aqui e aqui, elas estão quase batendo o nível de pretos dessa imagem, né? Então se eu venho aqui e adiciono um ajuste de preto e branco, eu já consigo enxergar melhor a diferença desses pretos e desses planos, tá? Então se eu venho aqui, ó, e pego esse preto ele tá quase, ele já tá quase absoluto, olha só. Esse preto aqui tá quase absoluto. Então como ele já tá um pouquinho mais à frente da nossa câmera, ele não tá tão perto da nossa câmera, seria interessante que ele fosse um pouco mais lavado, tá? E quando você vem aqui e pega esse preto daqui, ele tá mais claro do que o preto ali depois do lago, tá? Então, talvez a gente teria que fazer uma mudança aqui e trazer um preto um pouco mais escuro aqui, ou talvez nem mexer aqui, e trazer pretos um pouco mais lavados para essa região. E quanto mais for se distanciando aqui da minha câmera, do meu observador, ele fosse sim pegando um ambiente mais opaco, tá? Então, o que a gente fez? A gente simplesmente adicionou essa divisão um pouco mais demarcada. Claro, conforme eu consegui fazer aqui, como a cena tá fechada, então fui fazendo seleções rápidas ali e tentando realmente ajustar. E em si, a imagem ela tem duas cores predominantes, que é o roxo e esse laranja aqui, olha só. Esse laranja da parte da terra aqui, né? Do chão embaixo da Range Rover. O que eu recomendaria para fazer essa manipulação aqui seria escolher talvez duas cores complementares. Geralmente a gente utiliza o laranja nessa parte daqui. E sim, continua com tons de verde aqui dentro da parte do chão, para não deixar muito estranho ao olhar humano. Porque aí sim, você conseguiria prestar um pouco mais de atenção, talvez, se dedicar um pouco mais na parte das luzes. E depois, na parte final do projeto, você poderia adicionar um grading total na cena, adicionando equilíbrio de cores, ou talvez até no filtro de câmera RAW para você conseguir mesclar todas essas cores de uma forma melhor, tá? Então eu fiz alguns ajustes aqui, vou mostrar para vocês o que eu decidi fazer. Primeiro eu vou mostrar aqui em preto e branco, só pra gente identificar essa parte dos pretos, tá? Então assim ficou original, e essa aqui foi minha sugestão. Olha só, então aqui a gente ainda tem uma parte bem escura nessa região, certo? E a gente já tem uma separação melhor. Por exemplo, aqui eu tenho uma separação desse preto aqui, ele tá quase um cinza na verdade bem mediano. E aqui a gente tem um ambiente bem opaco. Retirando aqui a minha sugestão, a gente consegue ver como é que tava antes e aqui como tá depois. Lembrando, pode ser que não agrade todo mundo, mas é uma sugestão. Então se você está assistindo esse vídeo porque você realmente está interessado em me ouvir, né? Caso você não tenha gostado, eu também te entendo. Assim como a gente tirou também um pouco da intensidade dos pretos dessa região, daqui também, como não está no primeiro plano aqui, né? Então o primeiro plano ele geralmente é muito mais contrastado, né? Ele tem essa característica bem marcante de se compreender, tá? E agora na parte aqui das cores, se a gente vem aqui e tira a sugestão e coloca a sugestão novamente, vocês podem notar que eu dei uma dessaturada na imagem e trouxe um pouquinho de volta aqui o que eu consegui trazer dos verdes para deixar um pouquinho mais real aqui a parte do nosso chão. Esse rosa ele ficou muito bonito e teria que fazer um grading bem legal também na parte aqui de baixo, tanto da água quanto aqui do chão, para a gente conseguir ter um resultado bem interessante também. Como você não trabalhou tanto assim na parte da colorização, do reflexo, digamos assim, da parte de cima,
com aqui embaixo, que seria o nosso color bouncing, que seria justamente a cor do céu influenciando na cor dos objetos que estão aqui embaixo na Terra, acredito que o melhor caminho aqui seria realmente seguir pelo caminho mais natural, que seria um verdinho aqui embaixo, talvez aqui tirar um pouquinho dos roxos, mas ainda assim ficou bem legal, ficou bem interessante esses roxos aqui. E olha só o que eu fiz também. Aqui sem a sugestão, deixa eu mostrar pra vocês. Tinha essa bordinha um pouco mais clara, olha só. E aqui não faz mal nenhum você colocar essa bordinha branca, tá? Desde que você coloque aqui no fundo algo condizente, por exemplo. Seja uma névoa, ou seja uma região lá atrás que vem uma luz e dá uma clareada também nessa região aqui das bordas das montanhas. Fica mais natural, tá? Caso contrário, recomendo que você deixe ali mesmo, talvez um pouco mais flat, que vai também servir para vocês. Essa foi a minha sugestão para o nosso querido amigo Samuel Schmidt. Parabéns e obrigado por mandar a sua manipulação aqui para a gente avaliar. E aqui o nosso querido amigo Felipe Capila. Capila? Não sei como é que fala. Perdão, Felipe, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo como é que se pronuncia o seu nome, tá? O Felipe, ele é fotógrafo e ele tirou essa foto desse produto aqui do azeite Cabana, que ficou muito interessante, uma foto bem tirada ali, foi feita toda uma preparação para tirar as fotos do produto. E geralmente é assim que a gente trabalha com packshot, a gente trabalha com produtos tirados, fotos profissionalmente, né? A gente não pega simplesmente um PNG lá, que é o que a gente faz às vezes para facilitar o nosso trabalho, para a gente fazer as nossas manipulações. A gente pega o fotógrafo, pega lá o Felipe, por exemplo, para tirar uma foto do produto pra gente, tá? O que eu avaliei aqui? O design do Felipe, ele tá bem clean, é uma coisa que eu gosto bastante, me agrada bastante. Eu gosto bastante de cores sólidas aqui, bem poucas coisas que eu sugeriria para melhorar ainda mais essa composição aqui. Felipe, então primeiramente o que eu faria para dar uma melhorada mínima que seja aqui na questão dos detalhes da imagem, seria tentar com a ferramenta de correção aqui, tirar essas dobrinhas aqui, que o plástico da embalagem fez aqui, ó, que geralmente acontece isso, e a gente poderia tirar isso aqui com a ferramenta de correção, ou tentar pelo menos aqui tirar, como vai vir no arquivo RAW, acredito que não seja tão difícil assim da gente conseguir tirar isso aqui com um pouquinho de paciência. Mas enfim, eu gostei bastante aqui da posição das embalagens, achei que ficou bem interessante, deu uma empoderada maior na questão dos produtos, e o que eu faria também para melhorar isso seria adicionar um pouquinho mais de drama, digamos assim, dentro da cena. Então eu recortei aqui a parte do nosso azeite e eu adicionei algumas coisinhas, ó. A minha sugestão para esse projeto ficou assim. Então o que a gente adicionou? A gente adicionou uma luz vindo de trás do objeto e iluminando a parte traseira. Claro que fazendo isso com manipulação pode ficar extremamente mais artificial do que você fosse fazer realmente na parte física, na parte mais prática esse efeito, né? Mas nada que a gente não possa adicionar então aqui. Eu adicionei aqui um sólido branco e comecei a pegar esse brushzinho aqui e comecei a pintar nessa região. Depois eu adicionei alguns overlays aqui de sombras, que inclusive tem lá no meu Instagram, no meu link da bio, tem para você baixar esses brushes. E eu adicionei alguns ring lights aqui, ó, bem simplesinhos, só pra gente ter um pouco de interatividade do ambiente a mais com ele, tá? Então, basicamente isso aqui. E aqui embaixo, olha o que a gente fez. Eu tirei um pouco essa sombra que não tava terminando aqui embaixo. Ele tava dando essa impressão que tinha mais coisa pra baixo aqui ainda, então, né? E eu decidi simplesmente cortar para que nada fugisse do nosso plano principal, que é o nosso quadro aqui, né? Ele não ultrapassasse essa linha. E foi isso que aconteceu. Então eu dupliquei, fiz um reflexo fake, né? E eu tirei essa região aqui, ó. Dei uma borrada. Poderia borrar um pouquinho menos? Poderia. Aí fica o gosto de cada um, né? E eu adicionei uma textura nessa região aqui para dar uma impressão que ele estava realmente numa superfície, tá? Então ficou basicamente assim. A minha sugestão pro Felipe foi essa, e assim era o antes. Mas em si o projeto está muito interessante da forma que ele tá. Então, Felipe, muito obrigado por enviar o seu projeto, parabéns pela fotografia do produto e pelo design que você fez aí também. Então, pessoal, por hoje é somente isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado a vocês realmente esse conteúdo, que é de coração, é uma coisa que eu tô fazendo para tentar ajudar vocês realmente, o pessoal que apoia, o pessoal que acompanha, faz os projetos aí. E repito, não tem intenção nenhuma de desmerecer o trabalho de alguém ou também de julgar de má forma o trabalho de alguma pessoa. É somente para tentar ajudar, tentar dar um feedback interessante aí. Se você quer ter também as suas imagens avaliadas, você pode enviar lá no meu direct e pedir para eu avaliar, que
eu vou colocar na listinha aqui pra gente ir avaliando conforme os novos episódios dessa série. E é claro, ela só vai continuar se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, se vocês não deixarem o like de vocês aqui embaixo, eu não vou conseguir trazer mais episódios, que eu vou entender que vocês não curtiram. Beleza, galera? Simplesmente é isso. Espero que vocês tenham gostado, de coração mesmo. É um conteúdo novo aqui pro canal. E se vocês gostarem, eu vou continuar. Muito obrigado por você que me assistiu até agora. Foi um prazer estar com você. E vejo você no meu próximo vídeo.